Obrigadão aí, Bruno. Bom, é o seguinte. Então, a carga elétrica é a responsável, então, por transmitir, né, por transportar a energia, né, para o nosso sistema. Tudo bem? Então, é ela que é, vamos dizer assim, se a gente for comparar com o vagão de trem, é ela que transporta a energia para fazer o chuveiro esquentar, né? Então, ou seja, uh, é o principal aqui ente do nosso curso, tá? Vai ser o principal ator aqui do nosso curso, tudo bem? Então a gente pode ter carga positiva, né? E negativas. Bom, a gente vai fazer aqui, pessoal, uma definição para corrente elétrica que vai ser. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que parou de transmitir. Só um minuto, pessoal. Só um minuto que eu vou apresentar de novo. Bom, então, voltando aqui, cargas positivas e negativas, né? Para a gente, por definição, a gente vai considerar que a corrente elétrica é o fluxo de carga positiva. Então, para a corrente elétrica, a gente vai considerar o fluxo das cargas positivas. Tudo bem? Então, é só uma definição, tá, pessoal? Poderiam ter definido corrente como sendo fluxo de carga negativa, que é a realidade, né? A realidade, o fluxo é de carga negativa. Porém, por definição, e todo mundo na elétrica faz assim, o fluxo é de carga positiva, tá? Para a corrente ficar então em consonância com o sentido da fonte de tensão. Tudo bem? Então a gente vai usar aqui o sentido das cargas positivas, tá? Então vamos entrar aqui em corrente elétrica. Bom, então vamos pegar um material condutor. Né? Aqui está o nosso material condutor. Né? Então, eu tenho um fluxo de cargas elétricas, vou colocar aqui Q, né? Entrando aqui de um lado, né? Obviamente, elas saem desse outro lado. Então, e num determinado tempo, ΔT, vamos chamar aqui de ΔQ. Então, um determinado fluxo de carga que adentra, né, esse meu condutor aqui, num tempo ΔT, né? Se eu pegar essa razão, ΔQ por ΔT, né? E fazer essa razão de um tempo bem pequenininho, né? Eu vou chamar isso aqui de corrente elétrica I. Tudo bem?
Então, corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de cargas por unidade de tempo. Tudo bem? Então, fluxo por unidade de tempo é corrente elétrica, e aqui no caso vai ser Coulomb por segundo. Tudo bem? Então, aqui a unidade da carga elétrica é o Coulomb. Tá? A gente chama aqui de C. Tudo bem? Então, corrente elétrica, dQ, dt, tá? Então, se eu só colocar aqui em termos de derivada, vai ser dQ, dt, tá? Aqui, então, Coulomb por segundo. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Bem básico aí, que veio lá do ensino médio, né? Bom, agora vamos ver, pessoal, o conceito de potencial elétrico. A gente vai entrar um pouquinho mais na física. Então, vamos pegar aqui uma carga elétrica positiva, tá? Então, temos aqui uma carga Q aqui, né? Positiva. E aí, vamos pegar uma outra carga de teste e vamos aproximar dela. Então, tem uma outra carga Q aqui. Vou chamar a carga QT, porque é carga de teste, e vou aproximar dessa carga aqui, né? O que que vai surgir, pessoal, lá da física? Como é que é mesmo? Entre essas duas cargas. O que que vai acontecer com elas quando eu aproximar? Força de repulsão. Isso aí. Então, o que eu vou ter aqui, na verdade, né? Vou ter uma força de repulsão que a carga Q aqui vai fazer na carga de teste, né? Então, eu vou falar que essa força aqui vai ser a força F sobre a carga de teste. Eu vou chamar de FQQT. Tudo bem? Da mesma forma, aqui vai sofrer, né, uma outra ação no outro sentido. Se eu andar com essa carga de teste por todo o perímetro dessa minha carga Q aqui, eu vou ver que essa minha força, né, ela vai surgir, e dependendo, se eu mantiver a distância, essa força vai ser sempre igual, só que em direção diferente, né? Vai variar só a direção da força. Bom, é, então, no entorno dessa carga Q, a gente fala que ela tem um campo de força no entorno dela, né? Vamos estabelecer aqui a distância aqui. Vamos falar que uma está a distância R uma da outra, né? Então aqui eu tenho até, vou pegar aqui um pedacinho dessa distância aqui e até vou colocar um vetorzinho aqui, dr, né? Pegar um infinitesimal dessa distância aqui, tá? Bom, se eu quero, então, calcular essa força, a gente usa a lei de Coulomb. Então, o que que a lei de Coulomb nos diz? Hein, pessoal? O que que a lei de Coulomb nos diz? Alguém lembra da lei de Coulomb? Então, a lei de Coulomb é o seguinte. Isso, que é a força, que a gente chamou aqui de Q, exerce na carga nossa de teste, vai ser igual a Q vezes o Q de teste sobre 4π epsilon zero, né? Se a gente tiver aqui no vácuo, né?
vezes o módulo do R ao quadrado na direção a R. Tudo bem? Agora, o que me interessa é achar essa força aqui em função dessa minha carga de teste, mas eu não queria que o valor dessa carga de teste entrasse mais, né? Eu queria, por exemplo, se eu colocasse uma outra carga próxima aqui, de outro valor diferente, né, próxima à carga Q, ela também ia sofrer uma força, né? Então, cada carga colocar próximo do Q vai sofrer uma força. Então, eu vou achar um valor que é constante, que basta eu multiplicar, então, pelo valor da carga de teste, que eu acho o valor dessa força, né? Então, se a gente separar aqui F, Q, QT, vamos colocar o QT aqui desse lado, vezes Q sobre 4π epsilon zero módulo do R ao quadrado na direção a R. O que é isso aqui, pessoal? Como é que a gente pode chamar isso aqui? De campo elétrico, né? Então, esse aqui é o campo elétrico E da carga Q, né? Produzido pela carga Q. Tudo bem? Então, esse campo elétrico, na verdade, né, se eu for mapear ele, ele vai ser um campo, então, que está no entorno aqui, né, da minha carga Q, né? Então, esse aqui é o meu campo E, produzido por essa carga Q. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar essa nossa carga de teste. Vamos pegar então aqui a carga. Deixa eu só escrever aqui, né, a equação. Então, F Q QT vai ser a carga de teste vezes o campo elétrico E, tá? Bom, vamos pegar de novo aqui a nossa carga, que está aqui, e a nossa carga de teste está aqui. Ela é uma carga positiva, né? E eu quero deslocar essa minha carga, né, desse ponto B que ela se encontra para um ponto A aqui, qualquer, no meio do caminho entre essas duas cargas, né? E eu quero calcular qual que é a energia que eu vou gastar para poder ir desse ponto B para esse ponto A, tá? Bom, então, como é que eu posso calcular isso, né? Então vamos ver. Eu tenho uma força que está sendo aplicada aqui, FQQT, e eu tenho que aplicar uma força contrária, né? Vou colocar FAPL aqui, para poder deslocar essa carga de B até A, né? Vamos dizer, tirando a aceleração, né? Vamos dizer assim que eu já consegui, né? Já estou conseguindo mover essa minha carga B, né? Então, o valor da força que eu tenho que aplicar, FAPL, tem que ser o da força contrária ao FQQT para eu conseguir deslocar o B, a carga QT do ponto B até o ponto A, né? Então, eu vou ter que o trabalho para ir de B até A vai ser W, B indo de B até A, vai ser igual a integral, né? De B até A, da força que eu estou aplicando, escalar dr, né? Quem é dr? Dr é um vetorzinho aqui
do caminho, né? Ele está para cá. Então, olha aí, pessoal. Esse é o trabalho para eu deslocar essa minha carga, né? Se eu substituir aqui o F, a PL, por FQ, QT, eu vou ter, então, que vai ficar menos integral de B até A do F, Q, QT, escalar dr. Tudo bem? Então, o trabalho para eu sair do ponto B até o ponto A, substituindo aqui o F, Q, QT, né, por essa equação aqui, ó, eu vou ter, então, que vai ser menos a integral, vou colocar aqui, QT pode sair aqui para fora, né? Integral de B até A de E escalar dr. Tudo bem? Bom, se eu achar também, igual eu fiz para a força, para o campo elétrico, achar quantos joules eu gasto por unidade de carga, né, para transportar cargas dentro desse campo de forças, né, produzido por essa carga aqui, né? Se eu achar essa fração, porque depois eu quero calcular qual a energia que eu gasto para uma carga Q diferente que de T, né? Então eu posso simplesmente multiplicar por essa razão. Então isso aqui eu posso falar que vai ser W de B até A sobre a carga teste vai ser igual a menos integral de B até A de E escalar dr, que a gente vai chamar de potencial, diferença de potencial de A até B. Então, isso para a gente é tensão. Então, o que a gente está chamando de tensão nada mais é do que a energia por unidade de carga para transportar uma carga que é de teste, né, de um ponto B até um ponto A dentro de um campo elétrico. Tudo bem? Então, a unidade aqui, então isso aqui é a tensão elétrica, né? A unidade é Joule por Coulomb, que a gente chama também de V volt. Tá claro, pessoal? Todo mundo estava claro com isso aqui? Alguém ainda tem alguma dúvida? Tudo ok? Bom, é, vamos pegar agora um ponto P aqui qualquer. Então, vamos pegar aqui a nossa carga, né? Que aqui, nossa carga teste está aqui. E aqui eu tenho minha carga aqui, né? Vamos pegar então essa minha carga teste aqui, vamos tirar ela daqui. Vamos supor que eu vou pegar essa carga, ora ela está nesse ponto, vamos falar que ela está nesse ponto P aqui, e eu quero transportar ela até o ponto A que a gente tinha antes, e eu quero transportar ela depois até o ponto B da posição que ela estava anteriormente. Então eu quero transportar ela para cá e quero transportar ela para cá. Então, eu vou calcular o trabalho de P para ir para A e o trabalho de P para ir para B. Bem, lembrando que aqui tem o campo elétrico produzido pela nossa carguinha aqui, né? Bom, pessoal, se a gente calcular isso aqui, eu vou ter que P para A vai ser menos a integral, é a nossa carga teste, né? Que T aqui, menos integral de P até A de E escalar dr
E o trabalho para ir de P até B vai ser menos QT integral de P até B de E escalar dr. Isso aqui, na verdade, vai ser VA menos VP, né? E isso aqui vai ser o VB menos VP. Assim como aqui era VA menos VB, né? Sai da integral aqui, né? Eu tenho VA menos VB, né? Os limites aqui da integral. Bom, se esse meu P, VP aqui, né, tivesse lá no infinito, eu poderia falar que ele tinha o potencial zero. Então eu posso falar que o ponto A é o potencial VA. E o ponto B, eu posso falar que é o potencial do ponto B. Então eu tenho o potencial do ponto A e o potencial do ponto B. Mas na verdade tudo é uma diferença de potencial, né? A gente está falando de energia, de trabalho para transportar uma carga de um ponto até o outro, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que a diferença entre esses dois pontos, né, mesmo que a minha carga venha de um ponto qualquer, a diferença entre esses dois pontos, né, VPA menos trabalho para ir de P para B, continua sendo o mesmo trabalho, né, de ir de B para A, né? Então vamos ver aqui, ó, vai ficar VA menos VP menos VB menos com menos mais VP. Tá vendo? VP se anula, né? VP aqui se anula. Então isso aqui continua sendo VA menos VB. Ou seja, se eu pegar então, a gente vai ver depois as leis de Kirchhoff, se eu quero, independente da referência que eu estou tomando, né? Então aqui, por exemplo, a referência, meu potencial de referência era o ponto P, né? Meu referencial aqui de referência era o ponto P, então eu tinha um VAP e um VBP. Independente de qual é o meu referencial, a diferença de potencial entre dois pontos nunca se altera. Ela sempre vai continuar sendo o trabalho de eu sair do ponto B e ir até o ponto A. E isso aí vai ser importante depois, pessoal, para a gente fechar a malha aqui, né? A gente vai ter potencial do VAB, o potencial, esse aqui, e esse potencial aqui, tá? Então, a gente vai ter o VAB aqui, VPA aqui, quer dizer, opa, desculpa, VAP aqui e o VBP aqui. Sendo que o VAB, então, é VAP menos VBP. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, vai constituir a segunda lei de Kirchhoff, ou a lei das tensões, ou a lei das malhas. Tá claro, pessoal? Estão vendo que sai aqui da física, né? Graças a Deus, né? Bom, uh, então a gente definiu potencial. Definimos que é corrente. Agora vamos definir o que é aqui em cima, vou voltar aqui, né? Então definimos carga, definimos corrente, definimos potencial. Vamos falar um pouquinho agora de potência e energia, né? E aí a gente entra em bipolos. Então, 1.4. Ah, pode ser, João. Olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, o trabalho para transportar, a gente viu aqui em cima, né? B para A, ele resulta nessa diferença de potencial, VAB. Tá ok? Isso é para ir do B para o A.
Depois, o que a gente fez? Ah, vou pegar essa minha carguinha teste, num ponto qualquer aqui do espaço, e vou levar ela para o A, e depois eu vou levar ela para o B. E quero ver a diferença que dá de energia nela, né? Que energia total eu gastei, né? Quer dizer, quer dizer, eu quero saber a diferença de energia que eu gastei. Bom, o que a gente fez? O trabalho então de P para A, que está aqui, né? Vai ser então de P para A, e o trabalho para ir para B vai ser menos QT integral de P para B e escalar dE, né? Então isso nos deu, usando a definição aqui de antes, pela nossa definição aqui, que vai ser o quê? VA menos VP. E trabalho de P para B é B menos VP. Quer ver? É a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Imagina que eu estou aqui no chão. Aqui eu tenho que elevar aqui um peso, uma massa M aqui, de uma altura HA. Então, qual que é a energia potencial que eu tenho aqui? PA vai ser potencial aqui, né? Chamar de P, P é para peso, mas vamos chamar de P aqui mesmo. Vai ser M, a massa M aqui, né? GHA. Tá certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a minha massa e vou elevar um potencial B aqui. Então, isso aqui é A. Aqui eu vou elevar até uma altura HB. Bom, eu quero calcular, então, a partir disso aqui, qual é a energia. Então, isso aqui, a energia aqui, né? Vou chamar de PB aqui, vai ser mghb, né? Pessoal, o discurso está usado P, P é para peso, né? Mas deixa P aí de potencial, né? Então, se eu quero agora, então, transportar, se eu já tivesse numa altura B e quisesse transportar até o A, qual é essa diferença de energia que eu preciso, né? Vai ser PA menos PB, vai ser então MGHA menos HB. Tudo bem? Então esse aqui é como se fosse o nosso ponto P, ó, para carga elétrica, tá? Então o que eu fiz aqui? Isso aqui vai ser então potencial AP, energia, né, que eu estou gastando, de sair de P e ir para A, energia que eu estou gastando para ir de P e ir para B, é igual, quer dizer, a diferença entre essas duas energias aqui, né, a diferença entre essas duas energias, dá na mesma se eu já sair do B e ir para o A, né, que é a mesma coisa de P a B. Ou seja, opa, desculpa, sair de B e ir para o A. Então, essa aqui, a gente está chamando que é VA menos VP menos VB menos VP, que é igual a VA menos VB, que é o nosso VAB. É a diferença de potencial entre os pontos A e B. Tá claro, pessoal? Fiz aqui um paralelo com a mecânica aqui. Tá claro o que a gente fez? Quem ainda está com dúvida? Tá claro, João? Então, o que eu fiz aqui? Então, veja bem, a altura em A é maior que em B. Então, quer dizer, o meu potencial de A é positivo em relação ao meu ponto B aqui, que é a Terra, né? Então, o potencial em B é positivo em relação a P. Vocês veem que o ponto A é mais alto que o B. Então, o A é mais positivo que B. Então, olha só. Eu vou definir, então, o sentido do meu potencial assim, ó, com essa setinha. A ponta da seta indica para mim quem é o potencial mais elevado em relação ao outro. Então, aqui eu quero dizer que o A
é mais alto que B, ou seja, no caso elétrico, o potencial de A é maior do que o de B. Tudo bem? Aqui, ó, tá o meu VAP, quer dizer que o A é maior que o P. E aqui, VBP, potencial de B é maior que o P. Olha só, a diferença entre VAP menos VBP me dá o VAB. Vocês estão enxergando isso? Então, isso constitui a soma dessas três tensões, vamos dizer assim agora, tem que dar zero. Tá? Porque eu não posso, não estou destruindo energia aqui. Tá? Então, eu acho que essa parte aqui, usando com a mecânica, fica bem mais fácil a gente enxergar. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, eu vou deixar essa parte aqui, não vou apagar, porque depois eu vou deixar essa apresentação para vocês lá no Moodle. Vamos para o item 1.4 aqui agora. Então, item 1.4, que vamos falar um pouquinho aqui da energia e da potência que eu vou gastar. A energia a gente já viu, né? A energia é o trabalho, é o WAB. Agora, vamos falar do trabalho, quer dizer, da potência elétrica, né? Então, a potência elétrica. E o que é potência elétrica, pessoal? Alguém quer chutar aí? O que se entende por potência? O que é potência de um sistema? Pode ser mecânico, elétrico, né? O que é potência? O que a gente pode entender por potência? É isso aí, Marco Aurélio. Isso, Bruno. Energia e consumição do tempo, variação de energia por tempo, né? Taxa de variação de energia. É isso aí, Ariel. Então, para a elétrica, vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente tem aqui, vamos lá, que trabalho, né? Que a gente calculou, era então de B para A, né? A gente viu que era a nossa carguinha teste, menos aqui, né? Integral de A, quer dizer, de B até A, de E escalar um dE, né? Ah, vamos supor aqui que, como eu estou andando contra o campo elétrico, ó, estou indo do B para o A, vamos voltar aqui. Então, quando eu estava andando, vou desenhar de novo aqui. Quando eu estava andando aqui com a minha carga teste, né? Indo do B para o A, eu estava andando para cá. Eu estava andando, na verdade, contra o meu campo elétrico E. Então, essa integral aqui, do jeito que ela está, ela vai me dar um valor negativo. Tudo bem? Então, eu vou tirar esse sinal de menos daqui. Tá certo? Ok para todo mundo? Então, isso aqui, na verdade, nos dá um VAB positivo, né? Quer dizer que eu tenho que realizar trabalho para sair de B e para o A. Eu estou saindo de um potencial menor e indo para um potencial maior, né? Bom, uh, então, pela nossa definição, então eu vou jogar esse, na verdade, eu vou jogar esse sinal de menos para junto dessa integral aqui, tá? Então vai ficar o seguinte: eu vou ter que W, né, o trabalho para ir de B até A, vai ser QT vezes VAB, né? Então, se eu pegar aqui e aplicar a nossa definição, né, que a gente acabou de falar, que potência é, né, a taxa de variação de energia, né, de um ponto para outro. Então, eu vou derivar ambos os lados dessa equação por dt. Olha lá.
Então, o que eu vou ter aqui? Então, dW dt é a potência, né? Igual, que é dQ dt, pessoal? Corrente. Ou seja, potência vai ser VAB vezes I. Ou, se a gente generalizar, né? Se a gente já generalizar aqui o nosso caso, P igual a VI. Olha lá. P igual a VI, né? Então, é a primeira equação aqui nossa de potência, né? Bom, aí tem mais uma propriedade que a gente pode descobrir a partir dessas equações, que a gente não viu aqui, e a gente vai para a gente poder entrar em bipolo, né? Vamos ver aqui dentro, junto ainda de potência, né? Pessoal, se eu quiser calcular a energia agora aqui que eu gastei, o que, que eu faço? A gente dividiu por tempo, né? Trabalho. Passa a multiplicar por tempo, né? Então, se eu quiser calcular a energia, antes a gente seguir aqui, né? Energia vai ser, então, P vezes delta T. Tudo bem? Vai calcular o tempo aí, ou a integral, né? Na forma mais é, geral possível, P dt, tá? É claro, considerando um tempo T1 aqui até um T2 aqui. Tudo bem? Mais um C se eu tiver aqui, no caso, se meu sistema já não tiver gastado nada, eu falo que esse minha constante aqui, condição inicial, né, eu posso falar que ela é zero, tá? Bom, pessoal, é, vamos fazer uma outra análise aqui desse nosso probleminha. Só que agora vamos pegar um condutor mesmo em si. Então vamos falar aqui um item 1.4, vamos chamar de 1.4.2 aqui. Vamos falar sobre a resistência elétrica. Antes de a gente entrar em bipolo, a gente poder aproveitar essas nossas equações aqui. Então é o seguinte, se eu pegar aqui o meu condutor de novo, igual a gente viu lá em cima, imagine que é um condutor elétrico, então isso aqui é um condutor elétrico, condutor elétrico, que ele tem uma área, vou chamar aqui área S, né? E ele tem um comprimento L. Tudo bem? E eu vou aplicar aqui nele uma diferença de potencial. Então, aqui eu tenho o meu A e meu B, vou aplicar uma diferença de potencial VAB aqui, por alguma coisa externa. Por um campo, pode ser um campo elétrico externo, né? Que eu vou aplicar aqui nele. Quando eu aplicar esse campo nesse condutor, o que vai acontecer nele o que acontece num condutor elétrico se eu aplico uma diferença de potencial nele, pessoal? O que eu estou fazendo mesmo? Conduzindo corrente, né? Eu estou deslocando a minha carguinha de lá de teste, eu estou transportando ela aqui. Só que agora eu estou deixando ela livre para ela andar aqui, né? Não estou indo contra o B para A, eu estou deixando ela fluir. Então, o meu campo elétrico agora está realizando trabalho. Então, eu tenho uma corrente I aqui, ó. Tudo bem? Então, eu apliquei aqui um VAB, já por alguma fonte externa, que a gente não vai desenhar aqui ainda, a gente vai ver daqui a pouco em bipolo ativo, mas apliquei um campo elétrico aqui, constante, que está fazendo, ele está empurrando cargas e fazendo fluir essa corrente. É como se eu tivesse um peso, então, em cima, quer dizer, segurando ele em cima, e estou jogando pesos, massas lá de cima, né? Soltando, deixando a gravidade puxar, né?
Então, meu campo realizando trabalho. Bom, das nossas equações que a gente viu, né? Como esse condutor aqui, ele tem uma área S, né? A gente tem uma propriedade em elétrica, né? Que é que corrente elétrica, ela é, na verdade, uma densidade de corrente que está distribuída aqui nessa área, vezes a minha área. Então, esse J aqui é densidade de corrente, né? Unidade é Coulomb por segundo por metro quadrado. Tudo bem? Ou seja, eu peguei a corrente e via como se ela se distribuísse aqui, né? Durante aqui, por toda a extensão do meu condutor, tá? Bom, aí eu sei de outra coisa. Eu sei ainda que o V, o VAB vale ah, ah, o, o campo elétrico que está aqui. Então agora tem um campo elétrico aplicado aqui, né? Então esse campo elétrico, o módulo dele vezes o comprimento L, né? O potencial entre ponto A e B, que a gente acabou de ver lá em cima, né? Era integral de E escalar dr, né? Então já integrando aqui virou um módulo vezes L. Aí, pessoal, existe uma terceira equação que une essas duas aqui, que ela sim é chamada de lei de Ohm. A lei de Ohm diz, na verdade, que J, a densidade corrente, é igual a sigma E. Essa é a lei de Ohm, né? Esse sigma, na verdade, é a condutividade, é uma propriedade física do material, condutividade do material. Então, o cobre vai ser um, o alumínio vai ter outra, o aço vai ter outra, né? Cada material, então, condutor vai ter uma utilidade, né? Bom, então eu posso falar, como aqui para a gente é tudo uniforme, bonitinho, né? Eu posso falar, então, que o módulo do J é igual a sigma vezes o módulo do E, né? Veja aqui que eu não estou preocupado com tá tudo na mesma direção, né? Não estou preocupado aqui com a direção do campo elétrico, né? Para mim ele está na mesma direção que está fluindo a corrente. Tudo bem? Bom, pessoal, então agora com essas três equações, a gente relaciona elas da seguinte maneira. Então o meu I vai ser, que é JS, né? Vai ser igual a sigma módulo do E, né? Que é o J aqui, vezes a área do condutor, né? E dessa expressão aqui da tensão, eu sei que E, né? Então, I vai ser igual. Eu sei que E vale VAB sobre L. VAB sobre L. Tudo isso aqui vezes S. Ou seja, VAB, né, que está aqui, vou passar o L multiplicando e o sigma e o S dividindo, vai ser igual a L sobre sigma S vezes I. O sigma também, pessoal, ele é o inverso da resistividade, né? Então, ρ aqui é a resistividade do material, né? A unidade ele é ohm vezes metro, tudo bem? Então, eu vou ter que VAB é igual a
Rho L sobre área, defesa corrente. Então isso aqui, na verdade, pessoal, é a resistência de um condutor, de um fio. Resistência de um condutor. É a resistência elétrica dele, resistência elétrica do condutor. Tudo bem? Então daqui a gente pode generalizar, né? E falar então que V é igual a RI. Tá aqui. Então, que a gente chama também, né, de lei de Ohm. Na verdade, a lei de Ohm, ele diz, né, o Ohm, quando ele estudou, ele achou a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico de um condutor. Depois a gente fazendo essa manipulação que a gente achou que V é igual a RI. Bem, isso aqui, na verdade, então, é uma particularidade da lei de Ohm, né? Tá claro, pessoal? Tudo bem? Pessoal, a partir dessa equação da lei de Ohm, a gente consegue extrair outras duas equações aqui de potência. Então, essa equação aqui era a primeira nossa. Qual é as outras equações que a gente pode achar, hein, pessoal? Então, tem outras equações aqui para potência que eu estou gastando. Quais são as outras duas? No caso do resistor aqui. Hein? Então, a gente achou que que P é VI, a gente tem essa aqui. E a gente sabe que V é igual a RI, né? Então daqui eu vou ter ainda uma outra equação, substituindo essa lei de Ohm aqui em cima, que P também pode ser V ao quadrado sobre R, ou ainda P pode ser R I ao quadrado. Tá claro, pessoal? Então agora vamos entrar em bipolos, que é o nosso item 1.5 aqui, ó. Então aqui a gente viu. Aqui agora a gente vai entrar em bipolos, passivos e ativos. Um deles a gente já acabou vendo aqui, né? Que é o resistor. Então, os bipolos. Então a gente viu. Vamos começar aqui pelos o item 1.5.1, que é os passivos. Então o resistor, que a gente acabou de ver, ele é um deles, né? Então aqui o resistor. O símbolo dele para a gente, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Tá? Então, quando eu aplico uma diferença de potencial entre os terminais A e B dele aqui, passa-se uma corrente I, né? Então, eu apliquei aqui uma diferença de potencial VAB, passa-se uma corrente I, que daqui sai, então, que VAB é igual a RI. Então, eu ia falar que a corrente, pessoal, entra no mais, sai no menos. Tá certo? Então, olha só. No resistor, sempre o sentido da tensão, que a gente vai chamar aqui de queda de tensão, né? Essa tensão que está em cima do condutor, queda de tensão, ela é sempre contrária ao sentido da corrente. Sempre. Então, a lei de Ohm nos diz isso. Ela é sempre ao contrário ao sentido da corrente. Então, depois a gente vai ver na resolução de circuitos que eu posso arbitrar o sentido da corrente. Porém, uma vez que eu defini esse sentido para a corrente, o sentido da tensão vai estar fixado por ela
através da relação V igual a RI, sendo que sempre você vai ter que colocar o sentido da tensão ao contrário da corrente, tá? Posso arbitrar o sentido da tensão? Posso. Eu posso imaginar que a minha tensão no resistor está aqui. Mas, uma vez que eu arbitrei para cima desse jeito, eu tenho que falar que a corrente, então, está descendo. Tá? Nunca no resistor, no elemento passivo, eu posso colocar corrente e a tensão no mesmo sentido. Tudo bem? Senão é como se ela estivesse gerando energia. Né? É só olhar lá na nossa definição física. Tá? Pessoal, então para o resistor, potência no resistor sempre vai ser maior que zero. Vocês vão ver daqui a pouco por que eu estou falando isso. Quando for ver polo ativo. Então, P sempre maior que zero. Tá? E é dado pelas as equações, né? V vezes I, ou V ao quadrado sobre R, ou R I ao quadrado. Tudo bem? Então tá aqui, calcula a tensão, dada a corrente, calcula a queda de tensão, dada a tensão, calcula a corrente, vice-versa, e ainda calcula a potência que ele está consumindo. Tudo bem, pessoal? Então aqui não tem segredo, né? Vamos ver um outro aqui, letra B, que é o capacitor. O capacitor, pessoal, ele é um elemento elétrico, né? Que ele, na verdade, tem duas placas condutoras em paralelo. Então eu tenho duas placas condutoras em paralelo e ele tem a propriedade que, uma vez que eu coloco, né, que eu tenho uma corrente elétrica, quer dizer, eu coloco uma diferença de potencial nele, né, ou seja, passa-se uma corrente elétrica aqui, na verdade o que está acontecendo é que é como se eu tivesse enchendo, é como se ele fosse um balde de água. Eu tivesse enchendo aqui de cargas positivas. E essas cargas positivas, na verdade, estão vindo dessa outra placa aqui, que está ficando negativa. Tudo bem? Então, e também a corrente está aqui também, né? Ou seja, na verdade, o circuito está fechado por alguma coisa aqui, tá, pessoal? Então, o que está acontecendo? Eu estou extraindo carga negativa de um lado, quer dizer, carga positiva desse lado e colocando aqui em cima. Né? É como se eu estivesse fazendo isso. Vai chegar uma hora que ele vai estabilizar, né? Uma determinada tensão VAB aqui. Tudo bem? Então, quando ele estabilizar quer dizer o quê? Que a minha corrente, né? Se a minha fonte de tensão aqui, que a gente vai ver depois, for constante, chega uma hora que a minha corrente ela vai ficar nula, né? Ou seja, é como se eu tivesse pegado uma água que está num potencial e bombeado ela para uma caixa d'água, até que chegou uma hora que eu falei, não, tá bom já, não vou carregar mais. Tudo bem? Então eu tenho uma água agora que está numa caixa d'água que tem uma energia armazenada. Então o capacitor, ele é um acumulador de carga elétrica. Ou seja, eu consigo armazenar energia nele, né? Tudo bem? Então ele tem uma propriedade elétrica, ou seja, essa capacidade dele armazenar energia, a gente chama de capacitância. Então ele tem uma relação entre a carga que ele armazena é proporcional, então, à tensão que apareceu entre as placas dele. Ou seja, quanto de carga o meu capacitor está armazenado, né? Ah, é só olhar para a tensão dele, né? Quanto mais cargas ele tiver armazenado, maior é a tensão. Ou seja, maior é a tensão que eu estou medindo entre ele,
mais cargas estão armazenadas entre as placas dele, tá? E tem uma propriedade dele, então, que eu vou colocar aqui dentro, né, que é um material que vai aumentar a minha capacidade de armazenar essas cargas, tá? Quanto mais eu tiver, ou seja, quanto melhor for esse material aqui, mais cargas eu consigo acumular com a mesma tensão, que é o dado C aqui, que é a capacitância dele, tá? O que interessa para a gente aqui é achar qual é a relação entre a tensão e a corrente dele, igual a gente fez para o resistor, né? Então aqui, pessoal, se eu pegar, né, sabendo então que corrente é dQ dt, né? Então como é que eu posso achar ali a relação entre a tensão e a corrente, hein? Como é que a gente pode achar isso aí, pessoal? Vocês estão lembrados dessa equação, né? Q igual a CV, ou não? Como que a gente acha aí a relação? Isso. Eu vou integrar a corrente em relação ao tempo, né? Então daqui eu vou ter que Q, na verdade, vai ser integral de I dt, né? Então substituindo ali em cima, eu vou ter então que VAB nada mais é do que 1 sobre C integral de I dt. Isso aí, João. Perfeito. Tudo bem? Então essa é a relação que a gente tem. A gente não vai usar ela agora nesse circuito de corrente contínua, mas a gente vai usar ela quando a gente for bastante, quando a gente for falar de corrente alternada, né? Por que que a gente, em corrente contínua, o que acontece com o nosso capacitor em corrente contínua, hein, pessoal? Ah, sim, João. O limite de integração aqui depende do tempo que você vai deixar o, o seu capacitor lá conectado no circuito, tá? Então ele pode ir de T inicial aqui, né, um T zero, até um T aqui infinito, tá? Dependendo do tempo que você deixa. Tudo bem? Mais uma constante V zero aqui, tá? Que ele pode estar carregado já com uma tensão V zero. Ele pode ter carga já, né? Tudo bem? Pessoal, o que acontece se eu aplicar uma tensão constante entre as placas do meu capacitor? O que acontece se a minha tensão for constante? Hein? Olha aqui. O que acontece se a minha tensão for constante? Se isso aqui for constante. A corrente vai ser constante também? A carga vai ser constante, concorda? Se V for constante, a carga é constante. O que acontece com a corrente? Qual é a derivada de uma constante? É zero. Isso aí, pessoal. Então, para a corrente, então, em circuito
com, vamos falar assim, tensão constante no capacitor I é zero, né? E, porém, então o que aconteceu? É como se ele já tivesse carregado, né? Acabou de carregar, acabei de carregar, a água parou. Tudo bem? É isso aí, Henrique. A carga armazenada está constante, está lá, tá, armazenei, ficou lá, né? Corrente foi a zero, a tensão está lá, eu sei que tem uma tensão. Se eu quisesse descarregar, eu teria que ligar uma outra coisa aqui, né? Colocar um resistorzinho, uma lâmpada, né? Ela vai ficar acesa um tempo e vai apagar. Tudo bem? Pessoal, vamos parar por aqui hoje então. Eu me atrasei um pouquinho no início, né? Mas foi informações importantes para vocês. Então, na próxima aula, a gente termina aqui de falar do indutor, né? E dos bipolos ativos, aí a gente entra na aula 2. Tudo bem? Então, mais uma vez aí, queria agradecer aí pela atenção de vocês, tá? E sejam bem-vindos aí novamente também, tá? E amanhã, então, a aula de laboratório às 7h30 da manhã com a turma 1. Tudo bem, pessoal? Então, amanhã a aula com a turma 1, né, de laboratório. Alguém ficou com alguma dúvida? Em relação a informações da disciplina, em relação aqui ao conteúdo, em relação à aula? Felipe, tem apostila sobre o laboratório, sim. Tá lá naquela parte que eu vou dar uma arrumadinha lá no Moodle, mas está naquela parte que fala de material didático, teoria, tá? Na verdade, aquela teoria lá é para os dois, é apostila tanto de lab quanto de teoria, tudo bem? Mas ele está lá, tá, Felipe? Então, pessoal, obrigado aí. Espero que vocês tenham entendido, gostado aí da primeira aula. Desculpa aí pelos pequenos problemas técnicos aí que aconteceram, né? Agora no início, mas agora a gente vai acertando as coisas, acertando os ponteiros, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês essa aula, hoje ainda lá no YouTube, tá? Vou colocar o link aqui no Moodle. Então, é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês aí e vamos que vamos. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu, pessoal. Ô, professor, Diga, eu tenho uma pergunta rapidinho. Como é que quem que você é que vai tá falando? controlar. É o Hassan. Ah, sim. Como é que você vai controlar a presença nas aulas? Vai ter alguma chamada assim durante a aula? Não, eu no Google Meet aqui, o Hassan, né? Isso, isso. Então, Hassan, aqui no Google Meet, ele pega o nome de vocês. Ah, tá bom. E tem um plugin aqui que eu acho que vocês não enxergam. Mas é como se fosse. Porque antes eu pedi pro pessoal dar um oi aqui no chat, tá? Ah, Aí entendi. o que, Não, que eu tudo fiz? bem. Eu instalei esse plugin e ele já pega todo mundo que participou Ah, da entendi aula. então. Beleza. Entendeu? Beleza. Obrigado. Nada, que é isso. Pode perguntar, Paulino. Ah, boa pergunta. É o seguinte: se eu aplicar uma tensão constante aqui na placa do capacitor, né? O que, que vai acontecer? Se essa tensão aqui for constante, a, a carga ela tem que ser proporcional a essa tensão. Logo, essa tensão que está constante ali, né? Eu imaginei que ele já está carregado, tá? E já está com uma tensão constante. Ou se eu apliquei uma fonte com tensão constante, tá?
Então ele já vai estar carregado. Então, como é a carga proporcional a essa tensão, a carga é constante, né? Ou seja, não tem mais carga entrando aqui. A carga dele, se eu pegar aqui a carga nessa placa aqui, por exemplo, ela já está constante. Ela não está aumentando nem diminuindo mais. Então eu não tenho mais fluxo de carga no circuito, tá? Obviamente, se a gente for, por exemplo, vamos pegar uma fonte de tensão aqui, um resistor e um capacitor, tá? Aqui é R, tudo bem? Aqui é uma fonte de tensão V aqui, tá? Então o que vai acontecer? No início, a minha carga é zero, né? Então, ou seja, eu tenho uma corrente aqui, mas eu tenho carga zero, né? O meu capacitor acabou, eu acabei de ligar ele, né? Acabei de ligar o circuito, né? Não tem carga nenhuma nele. Então o que vai acontecer? Vai passar uma corrente de forma que, se você lembrar lá que a gente falou no comecinho, a somatória das tensões tem que ser da zero, né? Ou seja, o V tem que ser igual a RI mais 1 sobre C integral de I dt. Tudo bem? Então, o que vai acontecer se eu resolver esse circuito aqui no tempo, né? Então eu vou primeiro, eu vou derivar toda essa equação aqui, tudo bem? Então eu vou ter, como a tensão da fonte é constante, essa tensão eu fixo, é uma pilha. Pus uma pilha lá. Liguei uma pilha, a tensão é constante, 1,5 volts, por exemplo. Liguei um resistorzinho, liguei um capacitorzinho em série aqui, tá? Então dV dt é zero, tensão da fonte. Vai ser igual a R dI dt, tudo bem? Mais 1 sobre C vezes I. Tudo bem? Então, o que eu vou ter aqui? Uma equação diferencial que eu tenho que resolver, olha só. Mais 1 sobre CI igual a zero. Tá? Então, eu tenho que resolver essa equação diferencial aqui. E aí, se você resolver ela, você vai achar o seguinte, que I vai ser igual a V sobre R, tá? Vezes E elevado a menos T sobre RC. Então, essa é a corrente, se você resolver essa equação diferencial aqui. Você já teve cálculo de equação diferencial, Paulino? Não, né? Bom, não vai fazer parte desse curso, tudo bem? Fazer cálculo de equação diferencial e nem transitório. Eu estou explicando aqui para você, tá? Pode ficar tranquilo. É que você perguntou, né? Então eu estou explicando para você um pouco mais a fundo, mas não se preocupe com isso. Tudo bem? No seu curso ainda você vai ver ainda equação diferencial, em algum momento. Mas acredite que a corrente, quando eu ligar o meu circuito na primeira vez aqui, eu vou ter essa equação aqui, tá? Então, peraí, deixa eu só tirar a gravação aqui, porque senão o pessoal vai depois achar que isso aqui vai ser parte da aula. Só um minutinho.